Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast, o TSA Cast. E hoje, uma data muito especial. Olha, já bateu aqui o arrepio, a emoção, eu tenho certeza que eu vou tentar me segurar. Estamos aqui com Cláudia Serioni e Alexandre Freitas, duas referências dentro da TSA, profissional e pessoal. Nós iremos conhecer aí os bastidores, informações importantes desde o início deles dentro da TSA. Vamos falar da vida enquanto casal, do legado, de dicas aí para todos os nossos colaboradores. Então, assim como eu, aproveitem essa oportunidade. Eu tenho certeza que esse casal incrível vão arrasar aqui com muitas informações. É isso. Cláudia, Alexandre, sejam muito bem-vindos. Muito Muito obrigado pelo obrigada, uma convite. felicidade Muito estar aqui, feliz. muito feliz mesmo de estar aqui. Emocionada, Muito. nervosinha, mas Vamos chorar muito bastante. feliz. Ô, Cláudio, e faz parte, viu? Esse é o momento realmente que nós vamos conversar. É uma conversa tranquila, né, Ju? Sim, agradável. Show de bola. Alexandre? Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho que a gente passou. Da nossa experiência. Calma, amor. É uma honra ter vai vocês ter que aqui com a segurar. gente. Vai ter que segurar. Exato. É lógico que nós estamos aqui realmente com muita emoção e vamos seguir com essa gravação. Vamos aproveitar É, todas as vamos. emoções aí que nos esperam, ok? Então, para começar, contem aí pra gente. Quem são Alexandre e Cláudia, né? Aquela breve apresentação. Há Começa você. há quanto tempo estão dentro da TSA? Uma apresentação aí de cada um, por favor. Hoje eu sou gerente administrativo, trabalho e sou responsável por compras, né? Pela parte social, junto com a Ângela, a jurídica, que eu não posso esquecer, Ligações da e assim, Mônica. trabalhando muito próximo ao Júnior, a Mônica, a Aline, a Tati, né? Hoje eu estou um pouquinho mais escondida, né? Das pessoas, infelizmente, que é o que eu gosto, mas é o que é necessário hoje, né? Eu comecei como secretária do seu Paulo, a gente estava numa festa e ele falou: Você está trabalhando? Eu falei: Não, mas eu estou precisando muito, só estou fazendo uns bicos. Ele falou: Me entrega seu currículo. Na festa, dançando assim. Acho que era do Vinícius ou da Era Luísa, do não me vinho ou engano. do... Tá bom, mas aí, sabe, despretensiosamente, ele falou: Eu vou entregar para um amigo meu que está precisando de uma secretária. Eu falei: Ai, que bom, Paulo, você vai me ajudar muito. E aí ele passou uma semana, me ligou: Vem aqui na TSA que eu quero conversar com você. E esse meu amigo vai vir aqui para a gente conversar. Eu falei: Tá bom. E fui achando que ia ter lá uma pessoa me esperando. Uhum. Quando eu cheguei lá, entrei na sala dele, aí ele começou a conversar comigo. Aí ele falou: Essa conversa nós não vamos ter sozinho. Eu vou chamar o Alexandre. Falei: Estranho, né? Cadê o homem? Aí ele falou: Olha, a pessoa que quer conversar com você sou eu. É para trabalhar comigo. Nossa, eu quase morri, né? Que era meu sonho trabalhar na TSA. Só que eu achava que eu nunca iria trabalhar na TSA porque o Alexandre já trabalhava lá. Uhum. E aí ele falou: É para trabalhar comigo, como minha secretária. Ai, aí eu levei um susto. Porque eu falei: Meu Deus, será que eu sou capaz, né? Sabendo de toda a bagagem que eu tinha, mas As responsabilidades. ele era o presidente da empresa. Uma referência, né, Cláudia? Nossa, falar de Paulo para mim, é uma das melhores pessoas do mundo. Bom, vamos lá. Bom, Aí, eu falei: Mas como assim? Você falou que era para um amigo seu? Ele falou: Eu estava te enganando. Eu não queria que você soubesse que era aqui. ok. Aí, Paulo, para deixar. Isso foi engraçado. Ele falou: Eu quero o Alexandre aqui, que ele chama. Ó, monstro. É o seguinte. Você conhece as pessoas, vai ter falatório.
A Cláudia vai sair muito comigo, né? Vai para clientes, vai para reuniões, vai para o sindicato. E você sabe que as pessoas falam. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Porque sempre vai rolar uma conversinha, uma gracinha, né? Então, eu quero que você esteja, né? Saiba que a gente é família, isso não, né? A gente imagina, nem nunca ia pensar um negócio desse, estou super feliz. E foi assim, aí eu comecei com ele, aí a gente saía muito, aí ele arrumou logo uma feira para a gente fazer lá, não era uma feira, era uma festa em Viracopos. Foi Era aniversário de Viracopos e a gente foi expor lá, né? foi até a juíza, né? Foi. Menino, eu tive que fazer tudo. E assim, eu não estava mais assim, eu tinha ficado muito tempo, eu tinha ficado fora do mercado 7 anos por causa do João, do meu filho mais novo, quando nasceu. E aquilo para mim foi um desafio imenso. Nossa, eu me achei, né? Falei, aqui é meu lugar, porque daí eu fui. Aí as coisas vão saindo, né? Eu sou assim como tem você essa já me aptidão inata conhece, de né? comunicação, de E fui cuidado. pegando e fui ligando para as pessoas, e fui resolvendo, e fui conversando, e conhecendo todo mundo, os clientes, né? Principalmente, que a gente teve muito contato. E então já foi um desafio, né? Logo de cara. E fiquei muito, acho que fiquei uns 2, 3 anos com ele, trabalhando só com ele. Aí depois a Aline saiu da TSA, saiu não, teve um período, né, que ela ia casar, e teve os nenéns, ela enganou a gente. Ô, Porque Cláudio, ela só ia sair, né? mas isso há quantos anos atrás, Cláudio? Vão fazer 18. Nossa, no início aí, né? Bastante tempo, né? Muito. Então, antes de eu ir para a Aline, de eu falar da Aline, o Gustavo, filho do tio Edevar, trabalhava em compras. E ele estava caminhando para a área de TI, então ele estava cuidando dos 2 departamentos, aí ele me pediu uma força em compras. Então eu ajudava ele em compras, ficava com o Paulo e ajudava ele em compras. E aí quando a Aline ia casar, ela saiu da TSA para casar, para cuidar das coisas do casamento, mas ela não avisou que não ia voltar tanto tempo. Ela fez uma surpresa. Igual o São Paulo, tá no sangue. E aí eu fiquei responsável pelo DP e pelo RH, que foi outro desafio para mim. Eu já tinha trabalhado, mas não como responsável. Então, foi um baita desafio, porque você lidar com pessoas é muito difícil. Sim. Eu tenho essa aptidão, graças a Deus, eu amo pessoas. E nessa parte, para mim, foi muito fácil, mas na parte burocrática foi bem complicado. Porque a Mônica tá aí, que não me deixa mentir, são muitas informações, muitas coisas, né, Mônica? É verdade, Cláudia, é verdade. Mas quando a gente está ali no dia a dia, eu falo, né? As pessoas, elas realmente fazem toda a diferença e a gente sabe que a gente precisa de suporte para tanta coisa, né, Cláudia? Então, nem E me você é fala. uma referência, né, dentro do RH, Cláudia, porque assim, É. Cláudia Serioni Uma pessoas, comunicadora, né? pessoas. Você vai nas unidades, se você tá ali com os motoristas, é Cláudia. Todo mundo quer falar E comigo. particularmente, deixa eu te contar, Ju, quando o negócio pega, Cláudia, me ajuda. Me dá um Isso suporte. desde que eu entrei na Não, TSA. e isso, eu sinto uma gratidão tão grande por eu ser essa referência para as pessoas na TSA, para as pessoas terem essa confiança em mim, que eu dou essa liberdade para as pessoas falarem comigo e tento resolver as coisas da melhor maneira possível. Tem hora que a gente não consegue, né? Não é tudo que a gente consegue, mas que eu tô lá. Os novos, nem tanto, né, que não tem tanto esse contato comigo, mas os funcionários mais antigos e os que estão mais próximos sentem mais isso, né? Mas um vai falando para o outro, que vai falando para o outro. Quando eu vejo, está lá na minha sala alguém Nos novo. corredores, Cláudia Serioni é um nome, é uma referência. Sim. E aí, a Aline, depois, a Aline voltou, aí eu fui trabalhar com o Júnior mesmo na parte administrativa, ajudar ele na parte administrativa e jurídica.
e essa parte que eu mais gosto, que é a social, né? E aí E você é cuidar das pessoas da apoia. TSA também, Show. que Que eu gosto incrível, muito. né? Só tudo isso. Só. Para que, né, todos conheçam a história, quem é Cláudia Serione. É lógico que todos têm essa referência, mas é tudo isso essa mulher. E aí nós temos aqui ao lado o seu parceiro de vida, um Uhum. parceiro profissional, Alexandre. Gostaria também de ouvir o Alexandre, do Alexandre. Ale, Bom. assim, a gente queria saber as boas recordações que você tem, né? Da época do aeroporto, que você trabalhou lá, né? Na parte do comercial. Vou contar pra gente. A minha história dentro da TSA começou um pouquinho mais lá atrás da Cláudia. Quantos anos? Eu devo estar com... Nem lembro mais. A Mônica tem um papel guardado do dia que eu assinei o contrato lá. Mas eu acho que é 98. Então eu tenho quase aí, sei lá, seus 27 anos, 28 anos já É de verdade. TSA. Eu guardo na minha Ela gaveta guarda na do gaveta. trabalho. Toda vez que acontece alguma coisa, eu falo, Alexandre, eu tenho uma arma contra você. Eu guardo Ele na escreveu aí, minha tá bom. gaveta o único contrato que eu guardo. Porque desde que eu peguei, eu É. acho que já mostrei pra É. Cláudia, né? Pra mim é uma super recordação, né? Aí eu, Alexandre, eu tenho o seu contrato. Então, a minha história era um belo dia, o Edevar me ligou, ele já estava já tinha entrado na TSA, me ligou. Para mim era pouquinho tempo, então não tinha tanto tempo. Os mais velhos, assim, da TSA é o Badinha, eu e a Regina. Regina. Acho que são os três mais velhos. O Badinha, ele entrou como era um agregado nosso. Tinha um caminhãozinho aberto, cara. E depois eu entrei como se fosse para ser um encarregado no armazém. O armazém era no Parque Novo Mundo, né? Já tinha ido para o Parque Novo Mundo. Era metade do armazém ainda, né? Depois que nós conseguimos pegar outra parte. E funcionário tinha Edevar, a Cleide, o Paulo, o Assis, né? E o menino ficava no aeroporto. Nós sim. Né? Eu entrei ainda antes de abrir a unidade de Viracopos. E aí o Paulo, entrei, né? Me chamaram, conversaram comigo, né? Aí quando eu entrei, aí o Paulo botou em cima da empilhadeira, era muito difícil, era uma marcha para um lado, marcha para outro. Era 10 mil anos atrás, era bem Imagina antiga. escrever. Ó, você vai fazer isso, fica aí, o dia inteiro treinando aí, ó. Aí eu ficava ali, né, do armazém ali, aí aí eu fazia parte de exportação, né? Estava começando a fazer a importação. Então eu tinha que fazer as etiquetas que ia na carga, tinha que escrever, tudo, era tudo na mão, né? Não tinha computador, não tinha nada. Tinha celular, era bip ainda. Misericórdia. É. E aí Não era nem fui indo. Aí eu textão, fiquei era um tempinho bip. no armazém, aí fui para ficar dentro do aeroporto, para exportação. Não sabia absolutamente nada. Diferente da Cláudia, que a Cláudia já tinha uma bagagem, né, de outros trabalhos, eu tinha de outras coisas que não tinha nada a ver com essa parte. Na época era fax, o Edevar que me ensinou a fazer um fax, né? E aí eu fui para o aeroporto, também não sabia nada. Graças a Deus, o Paulo me levou falando que ia ficar um mês comigo lá. Ele ficou um dia. Me Nossa. apresentou três pessoas, né? Que já até se foram. Então, tudo que eu precisava, eu corri atrás desse. Aí eu fui conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, perguntando como fazer isso, fazer aquilo. E aí foi pegando experiência com aquilo, né? Depois passou anos eu ficando no aeroporto, na parte de exportação. Depois eu fui para importação, comecei do zero também, a pegar a manha, desde puxar carrinho, de fazer as coisas. Na época da exportação, várias e várias vezes, era eu, Paulo, descarregando o caminhão, né? Porque a gente tinha
não tinha nenhuma carreta, a gente tinha 3 caminhõezinhos, né? E depois que foi indo, aí depois de alguns anos que a gente foi comprar a primeira carreta, no primeiro conjunto, e aí deslanchou para onde está hoje, né? E aí eu fui para a importação, fui lá para dentro do armazém de novo, aprender. Aprendi tudo, subi para o escritório, aprendi a parte operacional todinha. Aí, depois fui para o comercial, aí fiquei um tempo no comercial. Depois fui para o financeiro para fazer a parte de cobrança para clientes. Aí depois voltei para o comercial. Aí depois fui para a operação de novo. E aí vai para um Ficou um lado tempo para em outro. Campinas. Fiquei Supervisor um da ano, unidade lá em Campinas, fiquei um né, ano Cláudia? gerenciando Campinas, né? E depois voltei para Matriz. Então, assim, o que eu sei foi dentro da TSA, graças a muita gente que me ajudou. Então, por isso que hoje eu tento ajudar o máximo possível as pessoas, né? Hoje a minha rotina, né, de trabalho, antes de eu sentar na minha mesa todo santo dia, eu passo e cumprimento pessoa por pessoa, né? Exato. Porque eu tenho a essência deles, né? O legado que eles passaram para mim, Sim. né? De cuidar de pessoas, de Ouvir. Se conectar com as pessoas, entender né? as pessoas. Então, eu hoje, com essa rotina que eu tenho, né? Eu conheço cada um. Eu sei quando a pessoa está triste, a pessoa está alegre, se ela está com algum problema. E aí eu consigo puxar aquela pessoa, é claro que se ela quiser conversar, mas eu já na hora, eu já tento resolver aquilo ali. Às vezes é uma palavra que você vai falar para ela que ela vai para ela, às vezes é um baita de um problema, e aí você vai falar, puta, mostra um outro ângulo que já, né? Então, eu gosto dessa parte também, né? Hoje, cuido de parte de manutenções em geral, Predial, né? na parte O Alexandre é pericial, responsável pela nossa manutenção, né? Predial. Que cuida de toda essa parte área. de licenças, que vai com Receita Federal, sou eu que faço até hoje, né? RTA, agora tem a Parte das simplificada, graças a Deus a gente tem simplificada. essa simplificada. Show de bola, hein? E eu né? vejo as E a informações gente ali tá no nosso tentando ainda marketing, nas buscar redes mais. sociais. A gente tenta, assim, hoje minha função dentro da TSA, eu vou onde que precisa de uma ajuda, vai, né? Então, E é muito na parte de ensinar as pessoas É, também, né? a gente, Estão entrando, Clau, ele... o Alexandre, ele Alexandre ensina participa das bastante. nossas integrações. E olha como é importante, porque sim, quando a gente fala do Comex importação e exportação, o Alexandre domina. E ele domina porque ele viveu realmente etapa por etapa. sim, Hoje, quando entra um colaborador, pensando num time forte, linha de frente dos motoristas, nós acionamos sempre o Alexandre e ele nunca fala um não para um processo de integração. é gostoso, né? E Conhecer aí? pessoas, né? Eu tenho uma curiosidade para falar do Alexandre nessa época que ele estava no aeroporto, Certo, Clau. que ele não queria fazer faculdade, né? Ele não queria. Mas ele tinha uma mulher muito chata. Cara dele. Eu falei, você vai estudar? Não, mas que horas que eu vou estudar? Eu chego tarde. Eu falei, não sei. Da meia-noite às 6, você vai estudar. O que você faz da meia-noite às 6? Isso é para nós, é para o seu crescimento, né? Você quer ficar o tempo todo lá no aeroporto, conferindo carga? Esse menino não dormia, ele não tinha vida, ele dormia dentro do carro, ele saía, às vezes ele ficava até de madrugada no aeroporto, dormia um pouquinho no carro, ia para a faculdade, que ele fez administração na UNG, e aí voltava para a TSA. Então ele dormia 2, 3 horas por noite. Eu morria de dó, mas tinha dia que ele falava, ai amor, eu vou dormir um pouco. Não, 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 não. Tinha dia que ele dormia em casa, né? Ele estudava de manhã. Tinha dia que dava tempo dele vir dormir em casa. E aí de manhã ele tava, ai, tô morto, não tô aguentando não dormir. Não, pode levantar. Vamos. Eu quero assim mesmo. Porque eu não Fez, queria não mesmo. repetiu um ano. Boas notas, meu maridinho, Não ouve se é uma mulher, querido. né? Não é, Oh, que história! Não conhecia, não sabia. É uma Nossa, curiosidade. curiosidade Não, gigante. O bichinho foi isso- guerreiro. ela colocou um ponto que é muito importante. É claro, o apoio dela, sim.
Eu não queria nada. E o Edevar, O tio também. Ele sempre. o ele tio, ele sempre- vinha para mim, o tio, O que você quer da sua vida? ele nunca, ele te impõe nada na vida, né? Nem ele, nem o Até Paulo, hoje, eles né? não, Ele fala. Ele só, mas ele é mais ele centrado, fala- ele é mais... Fala aquelas coisas que faz Ele fala por refletir. parábolas. Se você Que nem parar, Jesus. Aí Ensina ele por vai, parábolas. e aí ele vinha assim para mim de vez em quando, falava, meu, e aí? O que você quer da tua vida? O que você quer fazer, né? Ah, tio, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sei o que lá. Tá bom, quando você souber, você me fala. Aí, beleza, foi. Aí eu ia trocar de carro, queria trocar de carro. Aí cheguei nele e falei, tio, quero trocar de carro, assim, assado. Tem como Nossa, você me tava dar? muito ruim. É. Nossa, tava Falei, muito você tem como me ajudar, né? E aí, vai, me parcela, não sei o quê. Ah, não, tá bom. Você vê o carro, aí você me fala, tá bom. E aí, ele me cobrava de vez em quando. Ah, e o carro? Não, tio, tô vendo, não sei o quê. Eu pego o carro zero, que é melhor, piriri. Não, tio, calma aí, não sei o quê. Fui ver alguns carros. Aí, um belo dia, falei, meu, tem que voltar a estudar. E ela me pegando no pé, né? Aí cheguei para ele e falei, ah, tio, liguei para ele assim, assado. Você falou que ia me ajudar, você... Quero voltar a estudar. Pô, até que enfim, hein? Até que Olha, enfim, Uma boa né? ideia. Ele Aí, plantou uma claro, sementinha e a Cláudia pegou. Aí É. me ajudaram A pagar a pagar a faculdade, A minha tudo, também eles pagaram. né? Então sempre teve essa união, né? De ajudar, de apoiar as decisões, por mais ruim que seja, mas eles sempre estavam ao nosso lado, sempre. E aí foi indo, então até hoje aí, né? Firme e forte. Firme e forte, né? Cheio de vontade. Até se há um lugar que é uma empresa que você, a hora que acorda, você fala, ai, meu, não vou trabalhar. Não, você acorda, E motivada, que né? bom que eu vou trabalhar, que bom que eu tenho que ir para lá, que bom que tenho coisa para fazer lá. Nossa, eu já acordo assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que, né? Não para. E Você eu tem gostaria prazer, muito né? que todo mundo tivesse essa sensação. Eu acho que hoje a gente está bem perto disso, mas tem que ser mais, sabe? As pessoas têm que acreditar mais na empresa, sabe? Tá ali, Acreditar colaborar, nas porque não pessoas. adianta também só ficar, né, falando e não ter atitudes, Até né? porque a Tem que ter empresa está atitudes, crescendo, né, Cláudia? Então, muito. e Muito. penso que é um grande desafio, e realmente vocês são referências, e acho que a gente vai ter Sim. perguntas, acho não, a gente vai ter perguntas sobre isso, de como manter essa percepção, esse sentimento, esse desejo, porque quando a empresa ela tem 100, 200 colaboradores, você está no dia a dia ali com todos, É né? mais Hoje, fácil. Cláudia, Hoje estamos a aí gente com não uns consegue 400 mais, né? colaboradores, A gente precisa de fora braços, os a gente terceiros. não consegue mais. Então, Antes a como gente controlar? conhecia todo mundo por nome, né? Hoje a Evelyn sabe disso, né? Uns aninhos também de QSA, né? A Evelyn Evelyn Plaza. é mais velha que eu. Tem mais tempo que eu. Então, eu queria muito que as pessoas enxergassem isso e através da minha verdade, entendeu? Não porque a gente tem um parentesco, porque pra gente é pior, tá? Você não pensa que é mais fácil, porque a gente 10 vezes pior. Você não pode ser a cobrança é 100%. muito Você tem maior que ser 120% na do que você gente. faz. Sempre fomos cobrados por isso. Então, hoje, o tamanho que a empresa está, ela teve que se profissionalizar, não teve jeito, né? Porque para a gente crescer e organizadamente, teve que se profissionalizar, né? E graças a Deus, a gente conseguiu, as pessoas principais hoje da TSA são as pessoas que estão lá há anos. É a Evelyn, é o Flávio. O Júnior conseguiu isso, né? A Aline, a Ângela, nós, a Regina, né? Que são as pessoas que a gente não teve que... A gente conseguiu, se tentou fazer com pessoas de fora e não deu certo, porque não tinha aquele amor, não tinha aquela fit com a dedicação. empresa, né? E o fit, exatamente.
Então, hoje eu acho que a gente está nesse patamar muito pela organização do Júnior, pela visão dele, O acompanhamento, o né? acompanhamento, Em todas as áreas. e com pessoas que realmente gostam do que fazem, Uhum. né? E amam E a TSA, gente né? e amam a TSA, e a gente é isso que a gente quer passar, entendeu? E essa verdade de que Essa quando fazemos, verdade. a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama, E que a gente Até- acredita. Sim. acredita. Faz Porque com assim, eu prazer. tenho que Verdade. ser grata à TSA, que hoje, se a gente tem o que a gente Sim, tem, é é tudo claro bom. que é o nosso trabalho, mas graças à empresa que eu trabalho. Sim. Então, se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter, a empresa não vai crescer. Então, eu tenho que fazer a minha parte para ter o retorno. Então, se eu tenho um salário que eu recebo no final do mês, no dia 20, no dia 5, sem um atraso. Se eu tenho os meus benefícios, se eu tenho o meu plano de saúde, né? É tudo graças à empresa que eu trabalho, Uhum. né? E ao meu trabalho, ao seu trabalho, ao seu, ao seu. Então, eu acho que as pessoas têm que enxergar um pouquinho disso, porque hoje em dia, não sei se eu posso falar isso, mas a molecada está muito assim, né? É uma São geração que nós afoitos, temos aí né? desafios, né? Imediatistas. A gente fala da geração Não tem Z. paciência para crescer, para acompanhar. Pra Não, eles esperar não o têm momento, né? isso. Isso é um desafio para você, principalmente para vocês que são chefes, né? Que são Quando a gente fala da gerentes, geração, a gente fala coordenadores. com uma atenção e com um carinho, mas, Clau, em tudo isso, você falou, né, para você. Quando tem relacionamento, tem carinho, e pessoas como você, exemplo, acolhendo, independente da geração, ela se sente parte e ela traz resultado, né? Então, geração isso Z, que eu queria, TSA tem sentir oportunidade parte. porque lá há carinho, há amor dentro dos Muito nossos amor. valores, né? Agora, isso tudo Respeito. com dedicação, com É. entrega, né? Então, venham fazer parte da TSA, porque Isso aqui há aí. tudo isso. Há um futuro Você relacionado ao dando, você trabalho. recebe. Com certeza. Show de bola! E nessas apresentações a gente vai conversar bastante com vocês. Vocês fizeram aí uma parte de apresentação. A Acho gente que agora a gente podia falar do casal, né? Ô A Ju, gente falou bastante você que manda, Ju! do... Vamos ver aí as respostas sobre isso, Eu vou porque apanhar, sim, hein? profissionais em um casal no dia a dia e que é referência, porque você vê claramente, né? A parceria, Muito. que dá certo, a né? separação, porque. Enfim, Ju, Acho que todo segue aí. mundo já viu que é o equilíbrio, né? E Clau principalmente puxa. a separação da gente como casal e da gente como funcionários da empresa. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Nunca houve. Se vocês falam muito de trabalho em casa, ou se vocês Muito, separam... às vezes assim, mas não, Pouquinho. pouca coisa. Mas é assim, ó, isso Porque a daí... demanda em casa é grande também. Também. Mas isso daí é tudo, tudo vem do passado. A gente foi lapidado dessa forma também. Porque assim, você imagina que é uma empresa familiar, Uhum. que a gente tem um vínculo familiar, né? Então imagina, como nós, casal, como o Paulo e a Cleide, casal, Sim. como Edevar e E a tia Lourdes, Lourdes, casais que trabalhavam junto, então a gente sempre teve... Referências. é um espelho. Né? É o espelho. Uma referência mesmo. A gente tem muita referência, e eles são espelho para nós, né? Então, a parte, assim, eu... Esse é o Alexandre Freitas. Esse é ali. E até. Eu me inspiro muito neles, até hoje. Não como profissionais só, mas como ser humano, pessoas. Porque a gente vê, não só dentro da empresa, mas atrás. Uhum. Então a gente sabe tudo o que fazem, né, para Como eles são de ajudar. Eles já verdade. passaram, Como né? eles são, Dentro porque e às fora vezes, da empresa, né? às vezes a gente imagina assim Pura que a luz, puro pessoa amor. ela é de uma forma dentro da organização, né? E fora é uma outra pessoa. E eles não são, eles são reais. O que vocês O Paulo que vocês veem na que TSA vê é o mesmo. na Paulo. TSA é a mesma coisa que de fora. Então,
Isso daí, eles foram moldando a gente, né? Então, com tudo isso, nunca teve a coisa de misturar o trabalho com casa e vice-versa. Então, se a gente vai num churrasco, né, entre família, Não se fala a gente de não TSA. fala TSA. Uhum. Pode falar alguma coisinha, Se sim, lembra Mas de vive alguma o momento, coisa, vive mas a é- família. mas a gente vai viver Exatamente. Vive aquele aquele momento. momento. E vice-versa. Então, também a gente aprendeu não trazer problemas de casa para Pra dentro TSA. da TSA, né? Porque às vezes é difícil, a gente sabe que o ser humano é por inteiro. Não adianta falar, você tem que deixar a casa em casa, o trabalho no trabalho. É impossível fazer isso. E hoje se tem conhecimento disso, né? Antigamente não. Porque se a pessoa está com um problema em casa, é impossível ela não ela tá inteira Sim. na Deixar empresa. do portão para fora. Então, não é por isso que sobre a gente né? precisa cuidar das pessoas, estar próxima das pessoas, É. né? A mesma coisa vai ser se a pessoa tem um problema no trabalho, com certeza vai chegar mais nervosa em casa, mais preocupado. Então, mas a gente tem que saber dosar, né? Uhum. A gente. É isso. Eu brigo com o Alexandre, vocês veem, né? Eu brigo. Porque ela é brava, Eu sou né? muito brava. E hoje eu sou mais com. Não que eu não seja, né? Eu sou. Eu não sou brava. As pessoas me vê, né? Assim, no dia a dia, acham que eu sou tranquilão. Mas vocês não têm ideia o quanto eu trabalho dentro de mim. Você infartou, Alexandre? Ele infartou. Eu tenho Ele uma infartou. mola no meu coração, né? Que eu tive saída até para o hospital, né? Meu Deus. Mas 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 não, assim- assim, é claro que tem a parte dele que fuma, que tudo. E era um estresse mesmo nessa mas época. isso Era um normal, é estresse. normal, mas assim, A gente estava passando por uma fase difícil na TSA, então, não a gente, a TSA estava passando uma fase difícil, estava todo mundo nervoso, todo mundo preocupado. Graças a Deus já passou. E aí ele deu um piripaque do Chaves. E o susto, hein, Cláudia? E o Não, mas susto? assim, Pensei que eu ia junto. eu trabalho nisso, né? Muito, né? De como me controlar, porque às vezes as pessoas são nervosas, só que a gente não, as pessoas não têm não tem nada a ver com os meus problemas, com a minha cabeça, como eu tô. Sim. Então eu não posso passar isso para ninguém, né? Voltando. Então a gente ajuda. Voltando. Hum, Então, a gente hoje trabalha na mesma... Hoje não, faz aí é complicado, porque uns a mesa do 4 lado, anos já que a gente trabalha na mesma sala. Então, vocês imaginam. mesa do lado da outra. Eu escuto tudo que ele fala, ele escuta tudo que eu falo, né? A Aline, às vezes, morre de rir com nós dois. Fala, pelo amor de Deus. E É a, porque a gente porque de vez e em a quando Cláudia, também quando tem ela uns chega ali nos atritos. corredores da TSA, nós escutamos, né? É bom dia! Ou outra coisa que eu falo que eu adoro. Ô, Cláudia, mas a energia independente é de positividade, tá? Até quando o que tá acontecendo é positivo. A Cláudia põe um negócio no ar e resolve, tá certo. É isso. E aí a gente... Hoje temos 3 cachorros e 2 filhos que moram com a gente ainda. E quantos filhos no total aí o casal? 3. 3 filhos. E a gente tem uma história bem bonita, que eu fiquei triste e bonita, né? Que eu fiquei viúva com 27 anos, com 2 filhos, um mamando ainda, tinha 6 meses. E aí o Alexandre era amigo da minha irmã. E aí, ele que, nossa, a gente nem ia imaginar, né? E quando o Moacir morreu, ele era a única pessoa que tinha, ele e minha cunhada, que tinha o celular. Ele tinha um celular que era desse tamanho. Essa é uma espada. E ele ajudou muito no dia, tudo. Eu não lembro, eu lembro de flashes, né? Mas aí passou, aí ele fazia umas festas, a fantasia, né? E aí, um final de semana antes foi aniversário da minha irmã, e a gente ficou com umas gracinhas, não sei o quê.
Alexandre é aquele mulherão ali. E A minha aí, vida. depois teve essa festa, e nessa festa a gente ficou junto. E aí começamos, né, a se paquerar, se conhecer. Com 3 meses, 3 para 4 meses a gente estava morando junto. Essa eu também não sabia, hein? Agora me fala, Ligeiro, ligeiro, que Alexandre homem Freitas. corajoso para pegar uma mulher, né, viúva, com 2 filhos, tem que ser macho pra caramba, né? Mas. Não, mas o que foi legal nessa parte íntima nossa? Nunca tive ninguém da minha família ao contrário da minha decisão. Por isso que eu falo, né? Mãe, pai, Mãe, pai, irmã, irmã, sobrinho. A minha sogra, nossa família, eu contei primeiro que estava namorando para minha sogra, para a mãe do Moacir, do que para minha mãe. Porque de tanto que a gente é amiga, que a gente é até hoje, nós viramos uma familhona. Isso é muito lindo. A família do Alexandre me acolheu muito. Hoje tem gente que acha que eu sou sobrinha e não ele. No Aí a começo. Mônica achava que, tá vendo? Porque, assim, Até pelo amor, pelo amor que eu tenho pelo alinhamento, por pela eles energia, todos, sinergia, pelas meninas. o jeito igual. Tem hora que eu me sinto mãe das meninas, tem hora que eu me sinto irmã, tem hora que eu me sinto amiga. Mas as meninas, para mim, eu vi as meninas, né? Meninas. Hoje a Luísa é vó, eu vi a Luísa nascer, mãe. né? A Luísa é mãe, a Ângela é vó. Pegamos Eu no sou colo, tivó. Né? O último podcast foi com a Aline Escrimin e Ângela Escrimin, filhas do Sr. Paulo, da Dona Cleide. Conte mais aí sobre essa relação com essas meninas. Não, eu sou assim. Antes eu era muito mais próxima da Aline, porque a gente trabalhava junto. Não que eu não seja hoje, que eu estou próxima dela de novo, porque ela voltou a trabalhar. Então teve momentos, isso, etapas, né? E a Aline era muito novinha, mas de uma responsabilidade que é essa que você conhece. A Aline tá aí que não me deixa mentir. A bicha era, ó. Hoje ela tá até boazinha, né? Bem boazinha. Conta aí, Emily Paz e Cláudia Serione. Muito firme. Não que ela fosse ruim, brava, não. Mas ela era firme, sabe? As coisas Posicionada, né? muito certas. Como é hoje, mas ela era mais, assim, mais fechadora. E ela era muito, assim, muito meiguinha, sabe? E ela ficava comigo o tempo todo. Então, a gente trabalhava próxima, depois eu fui para dentro da sala dela, porque antes eu ficava na sala do Paulo, depois eu fui para dentro da sala dela, né, do lado da sala do Paulo, e na hora do almoço a gente ficava juntas, eu fui fazer outra faculdade, ela ficava dormindo no carro e eu estudando, às vezes ela me ajudando. Então, foram anos muito bons que a gente viveu. E eu já amava elas antes de começar a trabalhar na TSA, mas foi se criando um relacionamento. Eu com o Paulo, todo mundo falava, olha, o Paulo é uma pessoa muito difícil, né, de lidar diariamente. O tio Edevar, essa é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. No primeiro dia que eu comecei, né, que eu fui para a TSA, ele me chamou na sala dele. Eu, oi, tio, tudo bem? Ele falou, aqui dentro não tem tio. Eu, tá bom, desculpa. Então, eu te chamei aqui, né, conversou comigo um pouquinho, para dar uma aliviada, e falou, quando o Paulo veio me falar que queria te contratar, eu fui contra. Eu, foi. Falei, meu Deus do céu! Falei, Aí ele, porque eu tenho muito medo de relacionamento de família, sabe? Tenho medo de sair uma confusão, as coisas se misturarem.
né? Eu tenho muito medo disso. Eu falei, tio, da minha parte, de novo, Tio. da minha parte, o senhor pode ficar despreocupado. Porque eu nunca vou, mesmo que aconteça alguma coisa que eu acredito que não vai acontecer, mas eu nunca vou misturar as coisas do trabalho com a família. E tá aí até hoje, né? Que realmente nunca a gente misturou. E aí, eu me perdi um pouco, que eu estava falando da Aline. Contou essa curiosidade bacana. A parte da convivência. faculdade. Da faculdade, né? Tudo, que ela me ajudou muito, e ela ficava comigo, e era nós duas. Quando ela começou a namorar com o Júnior, sabe? Nossa. Aquela alegria, aquela coisa, porque fazia tempo que ela não Paixão. namorava, e era, Paixão. nossa, era uma torcida, porque o Júnior era um gato, né? A gente queria que ela namorando era legal, e um gato, mas não, tem que sair esse namoro. Olha, essa curiosidade não foi contada ainda aqui nessa E outra, eu fazia faculdade na 9 de julho, né? E o Júnior gosta de um samba, adora um samba. Pra quem não E sabe, ele, isso cos- é curiosidade também. porque não é todo mundo que Ele sabe tocava, também, né? Ele tocava, tinha uns amigos, tinha uns amigos, um grupo, e eles tocavam, e tocavam até bem. E de vez em quando ele tocava no bar lá perto da faculdade. Aí eu ia, na hora do intervalo, descia, ia lá para o bar, tomava um chopinho. Ficava de olho. Não ficava nem preocupada de ficar de olho nele. Tava mais. Ia curtir mesmo. Tinha dia que eu nem voltava para a sala de aula. Que vergonha. E te cobrando que você E meus estudasse. filhos não me ouvem. Mas é alegria. E eu era A obrigado Cláudia, a ela dormir sempre 1h30 viveu por no noite, carro. porque ela fazia eu ir pra faculdade. A Cláudia entrega total em tudo. E aí, quando a G veio também, que foi que eu me aproximei mais. A gente já tinha um relacionamento gostoso. A G é a Ângela. A Ângela. E aí a Carolina foi Ser mãe. foi casar, enganou, né? Porque ela ia voltar. E aí a Ângela veio para a TSA e também grudamos uma na outra daquele jeito que é até hoje, né? Então, com a Cleide é uma pessoa que eu tenho a maior estima. Eu acho que é uma das pessoas mais sinceras e diretas que eu já conheci na minha vida. Eu tenho muito carinho e admiração por ela também. A tia Lourdes, eu não vou nem falar, né? Porque meu amor, meu doce, nossa, Fora pensa disso, numa claro. mulher, ela tem 81, ela fez. 81. Nossa, ela vai ficar brava que eu falei dele dela. É, E ela tem uma energia. ela é ativa. Ela cuida daquela casa, daqueles filhos, daquela neta, de tudo, e não quer ninguém nem para ajudar, porque não faz do jeito que ela quer. Sabe, uma pessoa ativa. O tio Edevar é ativo até hoje, ele cuida das coisinhas dele, né? E o Paulo de tudo isso, né? Que hoje eu sou gerente administrativo, tenho o departamento de compras que eu cuido, e tenho o meu velho, né? Que cuido dele até hoje, das coisas dele, da casa dele, da chácara dele. E se eu te falar que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é cuidar dele. E a gente às vezes briga. Ele pega no meu corredores. Cadê, Cláudia? Cadê a monstra, né? Cadê a monstra? Porque É verdade, ele fala que Cláudia. mulher de monstro é monstra. Ele me apresenta para os clientes, ele me apresentava, essa é a monstra. Como monstra? Uma moça tão bonita, olha eu, hein? Uma moça tão bonita como monstra. Porque o marido dela, assim, assim. E ele fala para o Alexandre, nossa, Fugarro. Porque o Alexandre chamava ele de Fugarro. Ele fumava muito. Paulo fumava muito. Ele pegou o exemplo. Eu era pequenininho. Ele era pequenininho. E ele fala, nossa, Fugarro, você era tão bonitinho. Como que ficou esse monstro feio? E esse é o meu chefe. Ele é assim,
um ser humano maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, como as meninas contaram a história dele, então vocês viram quem é ele, o tio, né, falou dele, ele é amor em pessoa, ele está sempre ajudando tudo e todos, até quando não pode, ele me bota numas enrascadas às vezes que eu vou te falar, que para eu sair é engraçado, sabe assim, de coisas que ele quer ajudar, e às vezes a pessoa abusa, aí a gente tem que dar uma cortadinha. Tem que ser o equilíbrio né? dele, né? O propósito é sempre Ele, se ele pro bem, puder, né? eu falo, Paulo, pelo amor de Deus, Abraça. né? Não dá. Você já faz bastante, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco, não, tá bom, tá bom. Ele vem com outra história. A gente escuta, Cláudia. E é ele. Aí eu brigo com ele, sabia? Não duvido, Eu Cláudia. brigo, falo, tá gastando aqui, né? Porque é amor, porque ele, gente, pensa numa pessoa simples, todos eles. Simples. Eles têm uma vida simples, eles vivem uma vida simples. Claro que diferente do que era antes, né? Tem as suas regalias. Que o dinheiro é para isso, o trabalho é para isso, né? Mas Conquistaram perderam a isso, né? essência. A essência Eles nunca deles. perderam a essência da roça. A essência deles é muito boa. Então, o Paulo é muito simples. E ele hoje, a vida dele é a chácara. Então, eu brigo com ele hoje por causa dos bichos, né? Porque eles não gastam com nada, eles não gastam com nada. Eles não têm essa de ter uma roupa de marca, um carro sabe, para se mostrar para os outros. Nada, nada. Vivem a vidinha deles. Você vê até nas redes sociais, tranquila. Mas o que ele gosta é aquela chácara, Uma moda, escutar uma uma moda, modinha Moda, de as viola, mulhas. gosta cavalgar. das cavalgadas As dele. mulas. É isso que ele gosta. E às vezes eu falo, ó, dá uma paradinha aí, porque a chácara, quando ele comprou de um amigo dele, e era bonita, era linda, mas era, né, tinha algumas coisinhas. Nossa, ele conhece o Paulo? Ele transformou aquilo. Hoje é uma chácara maravilhosa, mas foi fazendo devagarzinho, dentro do que pode, porque ele é assalariado, quer dizer, ele tem lá o prolabore dele, ele não tira Exatamente. mais. Posso confirmar. Às vezes, ai, Tati, pelo amor de Deus, Não, me dá um dinheirinho aí. mas o sítio, o investimento foi para acomodar os bichos. Não é casa. Não é o conforto da não é casa, conforto de casa. Ele porque a comprou casa continua a mesma. os bichos. Os bichos. Os Pra bichos. Para não Cuidar, falar que ele não criar. ele fez o parquinho para as crianças, Sim. né? Fez um laguinho, assim, uma coisa. A maioria que ele gasta é com os bichinhos dele. Tudo E eu bicho. acho que é mais do que merecido, né? É o que ele gosta É o de que ele fazer. gosta, né? É. O tio Edevar vai toda quinta-feira lá, andar de mula com ele, eles batem um papo. Olha que coisa boa. E é um Saber- recanto da família, né? Ah, tudo a gente vai lá, né? Eu lembro Tudo de uma vai pra história, lá. não sei se foi lá, Clau, que você e o Júnior estavam, assim, de forma escondida, iam celebrar Os 10 anos os de 10 anos, casamento. renovar os votos, né? Foi lá no Foi, sítio? No sítio. Foi. E aí a Aline, não sabendo de nada, eu lembro que um dia a Cláudia Até chegou a lá. roupa a gente A comprou. Cláudia chegou lá e falou bem assim, Aline, eu tô com um vestido aqui, eu preciso que você experimente. Porque uma contando uma história e do nada a Cláudia e o Júnior se uniram ali, fizeram a renovação dos votos. A Aline só chegou lá no sítio e foi, né? E ele me enganou também aquele dia. Enganou a O nossa, sítio né? tem Porque a gente histórias. não estava esperando, Porque né? nós somos os padrinhos. E a gente não estava esperando Não tava esperando isso, também. né? Da renovação, A né? renovação foi para nós somos padrinhos. Aí eu tava lá correndo com as crianças, aí na hora de entrar os padrinhos lá, né? Daí ele, Cláudia, Ale, eu... Então, são coisinhas, né? Coisinhas. Nossa, se a gente Vão for ficar criando falando, memórias, é né? melhor vocês voltarem aí, porque você vai ficar falando, vai ficar falando. Não, Não, é muito bom vocês. É muita coisa para. E a Ju falou, né? Tô leve para esse podcast. Só que assim, tá indo fluindo
tanto. Obrigada, Que obrigada bom. pela vida de vocês, né? E eu nervosa, super nervosa. Como, Tá indo de Cláudia? boa, tá indo de boa. Eu Agora vindo já aqui, não tô show mais. de bola. eu vindo, falando, eu vou chorar muito, eu vou chorar muito, eu vou chorar muito. Eu tô até passada com ela chorando, É. com o monstro chorando. Não, Ele porque é muito você emotivo. lembra das coisas, Ele é entendeu? muito emotivo. Então é isso que Eu motiva já a sou gente. chorona, né? Mas eu fiquei me trabalhando. Mas a gente vai aguentando. Vamos falar sobre Vamos outras lá. coisas, mas assim, só Claro. reforçando o agradecimento à vida de vocês, Cláudia e Obrigado. Alexandre. Imagina, a gente Tem lá na agradece. frente algumas perguntas, mas eu faço questão nesse momento também de agradecer mais uma vez o Alexandre, escutando a história de vocês e mais uma vez só fazendo sentido, né? Porque nessa minha jornada de TSE é um dos dias mais difíceis da minha vida, olha como Deus é bom. Quem estava ao meu lado, Alexandre Freitas, né? Aconteceu que de estar nada. numa unidade, a perca de um ente querido da minha família, do meu padrasto. Verdade. E eu, naquele momento ali, eu vou para casa, ia pegar o carro e ir para casa, sei lá, eu tava meio... Desnorteada, né? Fica E foi a pessoa chateado. que assim, soube conduzir e cuidou, sabe, Cláudio? Para que eu chegasse Ah. bem e tá tudo bem, filha, e chora e tamo faz junto. parte. Esse é o Alexandre. Faz parte da... Foi quem Deus me colocou ali naquele momento para me apoiar. Obrigada, viu, Alexandre? Fala pra ele que ele mexe. Só Alexandre tem uma... espero que você nunca mais precise com essa Desse tipo de situação. apoio. Nesse momento. Desse tipo de momento. Mas né? nele também você tava É, lá, então nos momentos da mas- celebração. O que vocês precisarem da gente, pode ter certeza que a gente vai estar sempre... Vocês são como filho para nós, né? Como nós somos filhos de uma outra geração, vocês fazem parte da família TSA. Porque, assim, como a Cláudia já falou, e os que vieram antes, né, já falaram, a gente, além de ser, é uma empresa, é claro, mas tem o lado que vai ser profissionalizou tudo, mas sempre vai ter a essência de família. Isso não vai mudar nunca, né? Isso é enraizado. Então, todo mundo que trabalha na TSA, quando a Mônica falou que eu faço, às vezes eu vou dar algum treinamento, alguma coisa, eu gosto de estar. As últimas vezes, eu estou pedindo até para todos os colaboradores que estão fazendo o treinamento participar, para mim conhecer eles. E uma das coisas que eu falo para eles, eles estão entrando em uma família, não é só um emprego. E cada um pensar que a empresa é sua, né, um pedacinho dela é sua, você vai fazer o melhor, né? E a gente tem que ter essa essência de ter como uma família, né? Porque é um ajudando o outro. A gente passa mais tempo dentro da empresa do que com a tua família. Uma observação, viu, Né? Cláudia? Porque nas integrações, ao final ele fala, se precisar, me liga. Ele passa o telefone pessoal dele. E quando Não, tem eu peço para passar o WhatsApp, porque ligação eu não atendo. Eu falo, "Você me tem passa o mas WhatsApp." os motoristas que ele é ativo, ele tá ali, assim, ele tá dentro dos grupos de motoristas para entender e Eu quando é tenho- alguma coisa ele dá aquela, ô Mônica, Eu tenho um monte de grupo. Da TSA, acho que eu devo ter Acho que tá em todos. quase uns 40. super ativo, Que a né? gente fica olhando, se a gente vê alguma coisa errada, a gente vai, conversa com a pessoa. Porque às vezes a pessoa. É que eu falo para eles, às vezes, não é que a pessoa errou porque ela quis errar, porque ninguém quer errar, né? Mas às vezes, por isso que eu gosto, que eu falei, de ter aproximação deles. Porque às vezes a pessoa não está com a cabeça boa, ele teve algum problema dentro da casa dele, que ele não está conseguindo superar aquilo ali. E ele não vai desempenhar o papel dele, né? Porque às vezes é no detalhe, às vezes você vê que alguma coisa acontece, é por detalhe, né? Então, mas a cabeça da pessoa não está... Como que você lida com isso, né? Então, por isso que tem que ter aproximação, os gestores têm que estar próximos, conhecer a equipe deles, porque sabe que vai ter, é humano, vai ter vários problemas, né? Então a gente tem que administrar isso. Então por isso que eu falo que a TSA é uma família, né? E agradeço todo mundo que está fazendo parte da família TSA, né? É isso. É isso.
Tem mais pergunta ainda aqui do casal, que eu tô bem curiosa, hein? Qual foi o momento mais marcante que vocês viveram juntos na TSA? Vixe, Na TSA, Várias emoções. puta, um monte. nossa, Que quantos não dá nem pra anos? lembrar. Inauguração de unidade. Vocês passaram por tudo isso. É, a Cláudia tem quantos anos a menos que eu? Muitos, né? Não, mas assim, é muita emoção. Marcante. Meu, umas. Eu lembrei de uma agora. Acho que a Evelyn até vai lembrar. A TSA fez uma festa de final de ano. Eles são, o Edevar, o Paulo, eles sempre foram muito sinceros, muito transparentes. Transparentes. E teve um episódio um pouco antes que fizemos uma reunião porque estava uma crise, ele estava passando por uma crise, o Brasil estava passando pela crise, não a TSA, o Brasil estava ruim, e o Edevar fez uma reunião com a gente, com todo mundo, com o Paulo e tudo, né? Mas ele que era a parte financeira, então ele, né, que tinha que diminuir o salário de todo mundo. Verdade. Senão a gente não vai sobreviver. Ou a gente faz isso, ou eu vou ser obrigado a mandar a A gente, desligar, né? desligar muita gente. E todo mundo aceitou, é claro, né? E Mas por um período, né? Porque- não, foi um período só. Isso. Mas assim, a transparência. E aí passou essa Você já situação estava toda. lá? Aí passou essa situação. E aí eles tinham o hábito, nas festas, entregar um envelopinho. Ô, bendito envelopinho. E nessa festa, que foi logo depois, em seguida, assim, alugamos, foi até num clube, Foi no Guapira? no Guapira, para fazer a festa para todos os funcionários, e funcionários e família. Né? Então, Antigamente a gente tinha- conseguia fazer, hoje não conseguia- dá mais, hoje né? Porque é muita gente. hoje mas não tem nem antigamente lugar, a não ser se for num estádio. Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, então, e aí, deram um envelopinho, mas tipo assim, era... Eles faziam por merecimentos do ano, né? Tinha uma linha de raciocínio para... Então, cada um ganhava um pouquinho ali. Mas, assim, eles deram quase outro Foi o salário. salário. Deram o praticamente 14º décimo salário. quarto Nesse, salário. nesse cada um. envelope, que envelope abençoado. Né? E, assim, Nossa, entrega fez uma pessoal. diferença. Nossa, Se fez pra gente, você imagina, Para todos, todos, né? E todos É, receberam. todos os funcionários. Todos os funcionários. Então, assim, acho que é uma coisa de emoção, Marcou uma muito, marca, marcou assim, muito isso. de emoção. Acho que é uma das coisas, é isso. Tem várias, né? Tem várias coisas, Mas várias eu entendo, coisas, porque mas... foi um desafio, né, para todos. É, gente, as festas que a gente fazia. Ai, Não Cláudia, sei nem de como eu fala. gostava. Porque o que esses fazer colaboradores mais isso. antigos falam? Eles Cadê aquelas falam, né? festas? Nossa. Cadê o Descer Papai Papai Noel? Papai Noel, de de helicóptero. O Edson mesmo. Isso, as coisas Sempre tudo da cabeça lembra. do Paulo, sabia? Ele que viaja nessas coisas, que tem a cabeça muito pra frente, né? Ele pensa É além. anos-luz. Eu falo que ele deve Por estar isso na que- milésima encarnação dele, porque não é possível. Ele pensa muito lá na frente. E ele ia pensando e a gente Agindo. fazendo, né? E fazer Mentira. cada festa boa, cada coisa gostosa. É bom, Nossa. é bom demais. E momentos lembrar. difíceis que a gente passou, né? Tivemos alguns problemas com algumas administrações que ajudaram muito, mas, né? Que infelizmente não deu certo. Mas era necessário, né, no momento, né? Sim, E hoje né? que Tudo, eu nada tem o porquê, né? Sempre tem alguma É difícil entender razão. tudo, né? É, É difícil também ter que entender é. tudo. Não precisa entender, né? Tem que saber o que Então, acontece. tudo tem um porquê. Mas eu acho que hoje está tão Leve. leve e verdadeiro, e nas nossas reuniões também muito transparente, as conversas, tanto de gestores quanto na de diretoria, as conversas são
boas, e assim, todo mundo tentando, um concorda com uma coisa, o outro não, mas a gente vai tentando entrar num consenso. E, assim, vou falar de novo, as pessoas que estão na direção hoje, na gerência, na supervisão, são pessoas que gostam da TSA. Então, eu estou repetindo isso porque eu quero que as pessoas que estão lá dentro acreditem nisso. A Evelyn entrou como estagiária. Hoje ela é gerente, hoje ela é a poderosa da TSA. Gerente Hoje ela é gerente unidade operacional. da matriz, show de Hoje, bola. as minhas preocupações, por tudo. exemplo, tanto com operação, que é um desafio imenso, mas quanto pessoa, para mim, já não é tanto. Já não tenho mais tanto essa preocupação, que é o que o Alexandre estava falando, porque é a Evelyn que está lá. A Evelyn Ela é uma tem os pessoa que sabe valores. ouvir, ela Sim. tem os valores da TSA. E eu tenho o maior orgulho. E de Sério? tantos outros, sabe? Que eu acho que entraram, eu não vou citar nome, mas assim, que estão nesse caminho da gente. Então, que as pessoas têm que fazer por onde? Né? Tem que Não é fazer por por acaso, onde. né? claro. Não é... Tem que se Não é esforçar, nada tem de que graça, estudar, tem que buscar melhoria, né? Mas que Tem que se lá na frente vai ter o desenvolver. reconhecimento. E Né? esse reconhecimento é contar com a TSA em todas as áreas, né? Exatamente, Eu em todas as áreas. Lembrei de uma, mas essa é exclusiva minha, tá? Eita, ei, Cláudio. Essa é minha. Que medo. Curiosidade. Não, tem umas coisas que marcam. Essa eu me lembrei agora. Que essa me marcou muito. Nessa época eu estava na operação. E eu fui fazer entrevista com o motorista. Né? Eu falo que toda vez, graças a Deus, eu acho que eu não errei uma entrevista que eu fiz até hoje. Verdade. Assim, Isso é sempre bom, você tudo precisar deu para certo. pegar. Comportamento Se você Alexandre Freitas. precisar, E aí, fui entrevistei alguns motoristas, né? E aí, entrevistei todos juntos, depois separado, para me entender um pouquinho. E como eu gosto de ficar conversando, a né? gente sabe. Então já vou. E aí eu peguei um motorista lá e falei para ele, qual que é o teu sonho? Né? E ele falou que ele queria ser engenheiro civil. Aí, cara, mas você ser motorista e ser um engenheiro civil é meio difícil, cara, porque você não tem tempo. É complicado, não sei o quê. Ele falou, mas eu preciso de um emprego. Eu falei, então eu vou te dar um emprego. E aí, tudo bem, né? Foi fazer a documentação, tudo que aí já não era a minha parte mais, né? Até hoje eu não sei o porquê teve algum problema com a documentação dele e ele não entrou na TSA. E aí um dia eu estou lá, aí a portaria me ligou e falou, olha, tem um fulano querendo falar com você, não sei o quê. Eu falei, tá bom, manda ele entrar. Aí ele entrou, né, a pessoa entrou, que eu também nem sabia quem era. Aí era esse cara, né? E aí ele, né, estranho, né? Ele e a mulher dele ainda, no carro. Estranho, né? Ele falou, olha, senhor Alexandre, não entrei na TSA, mas eu queria agradecer a oportunidade. Tá bom, né? Ele falou, então, eu comecei a fazer a faculdade de engenharia. Falei, cara, que legal. Aí ele falou, eu tenho um presente para o senhor. Né? Aí ele me deu um livro do Padre Marcelo, autografado, que ele foi lá e achou de lembrar de mim, né? E me deu esse livro, me agradeceu, me abraçou, tudo e foi embora. Né? E ainda falei para ele que um dia ainda a gente ia trabalhar junto para alguma coisa. Mas assim, por isso que eu falei lá atrás, foi a palavra que eu falei com o cara naquele momento, e sei lá, se eu tiver uma inspiração, sei lá A o que oportunidade foi, que você deu para ele, né? eu Você dei uma acreditou nele. oportunidade, né, de escutar a pessoa, né? Por isso que o ser humano é muito importante.
sem a gente, nem nada, né, tem sentido, né? E, graças a Deus, eu botei uma sementinha na cabeça dele, e acredito que ele já deve estar se aposentando como um engenheiro, porque faz tempo, mas é uma das emoções pessoais minha que eu tive de um reconhecimento de uma pessoa que, infelizmente, nem entrou na TSA, mas foi Porque a gente faz gratificante. as coisas, a gente não faz esperando nada em Sim. troca. Nunca nada em troca. Mas o que é Mas a gratidão, gente né? tem, gente, muita gratidão. Assim, coisas que a gente recebe, o que você joga para o universo, você tem de volta. Sim. E é uma reflexão, né? Uma reflexão para todos. Ele não entrou na TSA, mas um contato, uma conversa foi motivo de gratidão. Então, acho que essa palavra ela está marcando muito esse momento, né? É. Gratidão, porque é realmente um sentimento, é uma prática Uhum. que precisamos viver e reconhecer aí no dia a dia, né? Exatamente. Eita, nós, show de bola. Eu tenho uma curiosidade, rapidinho. Sim. Deve, Cláudia. Pode, como? É. Ô, Cláudia. Lá veio. Não, mas é falando desse negócio a gente não diferencia família do trabalho. Que a gente diferencia a família do trabalho. Uhum. Que a Sim. gente é muito mais cobrado do que as outras pessoas. A gente se cobra, né? Também. Não é tanto até a cobrança, Porque é mas uma a coisa gente que leve se também. cobra. A gente que se sim. cobra. Eu não trabalhava na TSA ainda. Mas o Alexandre estava no aeroporto e ele que conferia as cargas, que etiquetava as cargas, e ele, porque já tinha tido um problema, eu acho, tinha um carimbinho, ele conferia, carimbava e assinava. É. Conferia, carimbava e assinava. Aí teve uma carga que Ah, sumiu. não, ela foi Ela foi para errada. outro lugar. Foi errada. Era uma Inverteram. carga de exportação de um cliente X, que era muito fácil a identificação. Porque, assim, na época, a gente carregava muita GM. A GM era uns códigos doidos, eu tinha que descarregar todos os carretas. Era uma média de 15 carretas por dia. Né? Então, imagina que eram umas caixas muito doidas. Você lembra da GM? Espalhava tudo no aeroporto inteiro, descarregava tudo. Eu tinha que fazer cálculo, porque eram produtos diferentes. Era muito, e não conseguia, eu nunca Tudo manual, errei. né? E era uma carga que era muito fácil, só que o documento sumiu também. E eu fui o responsável porque tinha mais pessoas fazendo. E eu fui responsável porque eu era que cuidava naquele horário lá, quando a carga entrou. Porque às vezes no aeroporto você descarregava a carga hoje, mas só que ela entrava no sistema no outro dia. E pelo tempo, no sistema, ela foi errada e aí veio Enfim, Paulo e vai conversar comigo. levou o sermão da Levei. montanha É, e ele tinha certeza absoluta que não tinha sido que não ele. tinha. Mas, Mas tá bom. né? Não tinha Mas é sobre provar. responsabilidade É. ser E aí o que cobrado, né? aconteceu? Tanto quanto qualquer Ele um pagou outro. essa carga Durante anos. R$ 100 por mês, descontava. Eu lembro até hoje. Paulo, você Mas vai durante pagar isso? Tá anos bom. e anos. Você vai pagar. Tá bom. Tá bom, tá errado, tá certo. Tudo bem. Né? Não vi, tinha que ter visto. Porque Mas é uma coisa é muito legal de se ouvir, entendeu? É. Porque às vezes as pessoas sentem, às vezes acontece alguma coisa de distração. Não digo na primeira vez que a pessoa faz, mas se é recorrente ou se é uma coisa, né? E que a gente vai descontar, porque, enfim, Deixou de seguir os processos, Os os procedimentos. os E eu também fui procedimentos. descontado. E às vezes a pessoa sente aquilo como uma injustiça, como, né? Leva pro pessoal. Leva pro pessoal. Não, não é isso. Você tem que Tem que assumir ter as coisas Faz sem parte do responsabilidade, mundo sim. corporativo. E eu fui por causa E é uma empresa, né? do horário. Uhum. Tudo bem.
Muito É legal. claro né? que eu fiquei esperto depois de 50 mil anos depois na frente. Nunca mais Nunca mais aconteceu. Tá? Porque assim, Que tava doído, né? para quem Os 100 trabalhou, reais. Opa! porque assim, Faz o diferença. Paulo, trabalhar com o Paulo Edevar, assim, na época, era muito legal, no sentido assim, era completamente oposto. Os dois são nervosos, o Edevar é uma pessoa muito controlada, e o Paulo é estourado. Então, o Paulo, ele vem e fala para você o que ele tem que falar. Só que daqui 5 minutos também Acabou. ele vai falar, né? O Edevar, é claro, só que o Edevar, ele pega a parte psicológica. Ele tinha um dom que ele conversava nível sempre, ele nunca grita. Eu nunca Nunca vi alterou meu tio gritar, uma voz, brigar nada, nada. com ninguém, É um gênio. com ninguém. Só que o jeito que ele fala, a parte, ele te pega no psicológico de tal forma, que se você não errou, você acha que você errou. Vai tomar cuidado para nunca mais errar. Ele é muito bonitinho. A forma Um aprendizado, né? Poder conviver com... Isso com tudo esse na ser vida da humano. gente também, algumas Nós coisas, aprendemos ele muito com fala, ele sempre fala, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Né? Às vezes, numa conversa com ele, alguma coisa, ele nunca fala, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não. Sempre o Nunca. livre-arbítrio. Ele deixa É você refletir, sempre, né? exatamente, ele faz, é isso, Ju, ele faz a gente refletir o que vai ser melhor pra gente. Uhum. Entendeu? Ele joga as coisas e você, se for inteligente o bastante, pega. Inteligente. Tem Porque que ele ser é inteligente, fora de né, escola, ele é o Edevar? nível dele é fora. A régua dele é A alta. régua é né? alta. Então, O podcast do senhor Edevar foi especial, viu? não, ele é. E Ficava eles passando ajudaram a a gente, gente ficava muito na arrepiando. vida, muito, muitas coisas, sabe? E os Épocas ensinamentos, né? difíceis que a gente passou, que eles ajudaram muito, porque a gente com 3 crianças Era 2 primeiro, né? não foi fácil. Não foi fácil. E, Deram oportunidades, né? E e o que ajudaram também a gente fora disso, né? sim, nossa, fora. É só agradecimento, né? Só agradecimento. E essas crianças hoje em dia todas já grandes, Todos os cavalos lá. E o já- Júnior, trabalhador, e o mais novo, Júnior, e a 24 Aline, e a Ângela continuam legal, fazendo a mesma né? coisa, entendeu? Isso que eu acho lindo. Eu tenho muita gratidão por eles. Com o Júnior, eu demorei um pouquinho para a gente se acertar, sabe? A gente demorou assim, a gente não trabalhava muito junto, então a gente demorou para se ajustar. Mas um dia a gente teve uma conversa muito boa e dali para frente fluiu, sabe? Aí a gente tira aquelas coisas, aqueles fantasmas e enxerga a pessoa do jeito que ela é. se deram uma oportunidade, né? De Né? se conhecer. Exatamente. E é uma Isso- dupla, né? Cláudia e Júnior. É. Cláudia, É onde você diferente de perdeu mim, a né? Cláudia? É Ele na diferente de mim, sala que o da Júnior já- Cláudia ali, Cláudia É muito constante. bom, é muito A bom. gente já. O Júnior, desde que eu conheci ele, já comecei a amar aquele moleque, né? Então, E é um pra senhor mim, fantástico, ele né? é. Ele é. Que Ele, isso, eu é falo pra ele, inteligência. o que ele precisar de mim, E agora De lá nós, no né? LinkedIn tá super referência, só vejo lá os comentários de Júnior Aurica. É. Top Voice no LinkedIn, ele é muito inteligente. não, ele é. Sábio. Ele é muito E tem parecido. os valores Ó, da Tezinha. pra você ter ideia, ele é muito parecido com o Edevar. Ele tem o mesmo... A linha, A a linha mesma linha. é verdade. Não. E não trabalharam juntos quase. Porque o tio estava já no Já- sistema, no sistema já tava bem saindo. afastado, quase saindo. Mas não é bem os Muito, dois né? assim, a mesma linha Verdade. dos Olha dois que trabalharam. Ai, muito de legal. coisas boas, de lembrar de coisas tão boas. É que são muitas Porque, na histórias, verdade, É, eu tenho muito mais coisa boa para lembrar Uhum. do que coisa. do que coisa ruim. Muito mais boa. E eu procuro não lembrar das ruins, lembrar só das boas. As né? boas se sobressaem, né? É muito, Não, muito. anos luz. A gente é muito grato de fazer parte, né, da família, SA, né, porque a parte
né? Particular é uma outra coisa, mas, assim, eu tenho muito orgulho. De ver aonde É. a TSA chegou Eu- e aonde é. ela vai, porque eu vislumbro ainda muito, né, para a TSA. Não para nós, porque daqui a pouco a gente já tá velhinho, né? Já É. tá ficando. Pode parar com essa história, Sirione. Mas a gente tem que Daqui a deixar pouco. algum legado, né? Mas Por o que a isso que a gente quer gente tenta passar é hoje isso, né? passar esses É o princípios. amor, é a É. confiança. Exatamente. Tá um papo tão gostoso, mas acho que a gente já tá indo pro fim. Sim. E era isso que a gente realmente queria, né? Tá? Poderia ficar aqui horas e horas Ah, conversando. A gente Mas que a gente queria agradece. saber, né, amor? Tão O legado gostoso. que vocês querem passar para as pessoas que fiquem na TSA, que ficam na TSA, né? Vixe. O meu é de confiança na empresa, de justiça, de que você, trabalhando, você vai chegar onde você vislumbra, porque a TSA dá todas as oportunidades, né, de trabalho, de estudo, de apoio emocional. As pessoas são muito abertas para conversar. Então, não tem o porquê não dar certo. É Não só existe se ele não portas quiser fechadas mesmo, dentro da... ou se você né? não deu match ali, porque às vezes não dá mesmo, né? Mas o que eu quero deixar é isso, que as pessoas pensem, porque assim, eu fico um pouco preocupada no sentido de que o que vai ser dos meus netos com essa geração que está hoje, que não está muito preocupada, que tá mais querendo ser, porque o cara virou youtuber, está milionário, porque o cara não sei o quê, não querem trabalhar e só ganhar. Né? E não é assim a vida. A gente não veio nesse mundo a passeio, a gente veio para Produzir, fazer, né? para produzir, para O deixar a trabalho sua parte. dignifica o homem, né? Exatamente. As pessoas precisam do trabalho, as pessoas precisam, né? O mundo, para ele girar, as pessoas precisam trabalhar. Né? O que eu faço interfere na tua vida, na vida dela, na vida dele. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. E o amor com as pessoas. Eu acho que o relacionamento entre as pessoas é o Fundamental. principal. Claro que o profissional, né? Você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se aprimorar, mas se você não tiver amor nas pessoas, é muito difícil. Tem gente que consegue, porque tem empresas até que você consegue, mas na TSA tem que ter amor. Amor, Tem que ter respeito, tem que ter, né, essa união. essa união que a gente tem, essa coisa gostosa que a gente tem. Né? Verdade. É isso. Ale? Assina embaixo. Não, assim, as pessoas têm que ter mais proximidade, se aproximarem. Os funcionários, como geral, é só olhar para a alta cúpula. Não tem uma porta fechada. Exatamente. Para, conversa a hora que precisa. Então, se lá em cima, uma coisa um ensinamento que eles passaram para mim, Debar e Paulo, que todo mundo é igual. Tem pessoas, e eu passo isso também para muita gente. Todo mundo dentro da empresa é importante. Oportunidades. Um tem mais oportunidades que o outro na vida, mas todos são iguais. Então, o diretor, o CEO, se ele não tiver a pessoa da limpeza, a pessoa que cuida do caminhão, que o motorista, não vai ter empresa para ele tomar conta. Exatamente. Mas, então, é pessoas. Por mais hoje que a gente tem um monte de sistemas, né, que é necessário para ajudar, mas a ferramenta principal é pessoas. Né? E pensando aí, a gente tem que dar tempo, né? Porque o mês que vem a gente Mas, celebra gente! dentro da TSA uma data que é muito especial, né? Que é o Dia dos Motoristas. Sim. Cláudia Alexandre, consegue mandar um recado aí para esse time forte? Nossa Senhora, gente. O Linha de motorista frente. é o coração da TSA, né? É a maior engrenagem que tem o dentro. nosso
é a cara da TSA no cliente. E eles são... assim, todo mundo é importante, mas eu acho o motorista a peça principal, né? O amor que eles têm pelo trabalho deles, que não é fácil, é muito difícil a vida de motorista, é fora de casa, é dormir em caminhão, é ficar em fila de aeroporto, é ficar em fila de cliente, né? Às vezes ficar uma semana longe de casa, e eles com aquele amor, com aquela garra, né? Eu acho assim espetacular. É uma referência, para né? mim, Só o um- recado para eles é só obrigada. Obrigada. É isso. Nós temos um agradecimento. O Alexandre vai falar também com os nossos motoristas. Assim, eles são a maior ferramenta que a gente tem. Não adianta o comercial ir lá, como eu já fui comercial, vai, conversa com o cliente, que é muito difícil abrir a porta de um cliente. E para você perder é muito fácil, né? Então, é eles que estão ali representando, vestindo a nossa camisa, né? Tudo que o vendedor ofereceu para o cliente de oportunidades, quem vai executar são eles. A maior parte é eles. É eles, né? Eles que vão dar lá o atendimento, cuidar da carga do motorista da melhor forma possível, acomodar ela dentro do caminhão para ficar tudo certinho. Então, eu acho que sem eles não teria TSA. É isso. Legal, um recado aí importantíssimo. Representa aí a TSA. Então, um agradecimento. A gente tem que já que agradecer, Ju? Temos. Então vamos lá. Rápido, né? Falei pra você! E eu não Falei falei pra muito, você, hein? Cláudia! Tinha tanta coisa para falar ainda. Temos Mas passa muito agradecimentos, rápido. temos ainda muitas, mas enfim, é fazer bloco 2, né? Essa é mais uma oportunidade que nós temos, então, de agradecer realmente pela participação dos dois, né? Muito agradeço. especial ter vocês Muito. aqui. Eu particularmente, Ju também, mas particularmente muito feliz. Queria muito estar aqui, porque eu realmente valorizo, como muitos, né, as pessoas. Eu tenho aí um grande carinho pela vida da Cláudia Serione e do Alexandre Freitas. Obrigado. Então, Obrigada. muito obrigada por tudo, por ser essa referência, por nos iniciar no dia a dia o que é o amor, como realmente ouvir pessoas, como estar próximo de pessoas, porque eu falo que tecnicamente a gente se coloca para aprender, eu mesmo tenho que aprender muita coisa, mas é isso, né, amor? Não é o falar, né? É o que a gente faz no dia a dia. Não adianta só você falar, mas as pessoas estão vendo E não tá Na sentindo, prática, né? Tem que sentir. como você age, né? Exato, exato. Isso é gratificante. É isso. E aí nós temos aqui, ó, nosso podcast, ele sempre tem, né, Ju? Surpresa. Uma surpresa. Então vamos entregar aí para cada um de vocês, pedir para que vocês abram uma lembrança Obrigado. do nosso podcast. Espero que vocês gostem. Pode sentar, Clau, para você olhar. Nós temos aí um, como é que Meus fala? bebês. Pode sentar, lê. Como vocês pegaram essa foto, essas danadas? Ah, eu ajudei a fuçar a sua vida aí. Eu tava de pijama nessa Ah, foto. mas a gente achou que super Ah, que representava. coisa linda. Ah, quando veio o Nico. Quando a gente Esse é ganhou o o Nico. meu filho mais velho de 4 patas. São fotos aí Nossa, diferentes, que show de mas bola. representa, né? Você viu a dele, Clau? Que eu ainda Olha. não. Ai, vocês dois, assim, Tem uma maravilhosos. frase, você pode ler, Obrigado. Clau, a frase? Mais do que laços de sangue, o que nos une é o afeto, a presença constante e o apoio nos momentos bons e difíceis. Onde existe amor verdadeiro e cumplicidade, existe também o aconchego de um lar. O calor de uma família. Que coisa linda. Obrigada, meu amor. Então, agora leu o meu que eu não enxergo mesmo. O velho. Em cada sorriso compartilhado, em cada gesto de cuidado, construímos laços que vão além do tempo. Família é isso. Amor que acolhe, companheirismo que fortalece e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Nossa, muito gente, lindo, né? coisa linda. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado. muito obrigada a todos. Ai, que lindo. Nossa. Muito obrigada a Vai todos. ficar na minha mesa.
Para isso mesmo, É, que ter o vocês suporte. possam apoiozinho. Ai, gente, que ter coisa a mais recordação linda, mais desse carinhosa. momento, Muito obrigada. essa gravação do TSA Cast, mais um episódio repleto de emoção, de conhecimento sobre a história da TSA, sobre um olhar de pessoas que estão diretamente envolvidas com a nossa direção, norteando realmente as boas práticas dentro da TSA. Então é isso, muito obrigado. Ao acessar realmente o link, peço que vocês curtam, compartilhem com o máximo de pessoas. E é realmente um convite a todos os nossos colaboradores. Esse podcast é feito para vocês. Então é isso. Curtam, compartilhem. Né, Ju? Sim, muito obrigada. Obrigada, Muito Cláudia. obrigada, Obrigada, Lê. gente. É isso. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Obrigada. Ai, gente.